Um dia antes de terminar o prazo para a campanha de vacinação, o Paraná já conseguiu atingir a meta de imunizar pelo menos 80% da população que deve receber a dose. Até agora, mais de 1.300.000 pessoas já se vacinaram. O grupo das gestantes foi o que menos aderiu à campanha. Somente 54,4% das grávidas foram se vacinar. Além delas, os idosos e as crianças com menos de 2 anos têm até esta sexta-feira para procurar um dos 2.200 postos de saúde do Paraná. A dose protege contra 3 tipos do vírus influenza. A partir da implantação da Defensoria Pública do Paraná, agora a assessoria jurídica gratuita estará disponível em todo o estado. Antes disso, só quem morava na capital tinha acesso ao serviço. Patrícia e Antônio decidiram pela separação, mas não tinham dinheiro para arcar com as custas do processo. Por isso, o caminhoneiro e a artesã procuraram a Defensoria Pública em Curitiba. Como o divórcio era amigável, a questão foi solucionada rapidamente. Foi bem rápido, foi melhor do que eu esperava. Se fosse pra gente fazer para pagar ia ser meio difícil, né? Até que foi rápido, a gente foi bem atendido aí. O casal teve sorte porque mora na capital, única cidade do estado a oferecer o serviço de defensoria pública. O órgão trabalha com apenas 20 advogados cedidos pelo Poder Executivo e mais 12 comissionados, além de 110 estagiários de direito. Mas a situação está prestes a mudar. Com a regulamentação e a estruturação, a Defensoria Pública passa a atuar em todo o Paraná. 333 defensores públicos devem ser contratados para garantir o atendimento em todas as comarcas do estado. Algo que pode ser considerado como uma verdadeira vitória para os paranaenses. Bom, e aqui no estúdio a gente conversa agora com o presidente da Associação Nacional da Defensoria Pública, André Luiz Machado de Castro, e também com o assessor jurídico da Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania do Paraná, Miguel Godoy. Boa noite para vocês. Boa noite. Obrigado pela presença. André, eu gostaria de começar contigo. O que diferencia essa lei paranaense em relação às outras leis que outros estados já tinham? O que realmente o Paraná conseguiu fazer diferente ao implantar agora a Defensoria Pública? É como você falou, de fato é uma lei diferenciada e muito avançada. O que a diferencia principalmente é que ela já está plenamente adequada à nova lei federal sobre defensoria pública, que trata especialmente da regulamentação da autonomia administrativa e financeira da defensoria pública, da organização interna da defensoria pública, então ela está plenamente adequada a essa lei federal. Além disso, ela investe fortemente no caráter multidisciplinar da defensoria pública paranaense, inclusive prevendo a contratação de profissionais de outras áreas do conhecimento, como assistência social, psicólogos, psiquiatras, para amparar, né, e colaborar com o serviço prestado à população. E também um dispositivo bastante inovador, que é a escolha do defensor público geral, que é o chefe da Defensoria Pública. Enquanto nos outros estados se dá através da eleição pelos defensores públicos para a formação de uma lista tríplice, né, 3 nomes, portanto, e o governador escolhe um dos nomes dessa lista tríplice, aqui no estado a eleição é direta, ou seja, elege-se e eles já se dá dá autonomia na escolha do chefe da Defensoria Pública, do defensor geral, exatamente. Perfeito. Agora, Miguel, quantas pessoas vão fazer parte da Defensoria Pública e, assim, algumas vão ser contratadas por concurso público no segundo semestre? A Defensoria já vai começar a funcionar a partir de agora? Como é que isso vai ser feito? A Defensoria começa a funcionar a partir de agora. Serão 207 defensores e mais 427 funcionários, entre servidores técnicos administrativos e assessores jurídicos de defensores. A previsão é que se estabeleça o calendário de concurso ainda nesse ano, a partir do segundo semestre, para que o concurso se realize no final desse ano, início do próximo, para que em 2012 a Defensoria esteja funcionando a pleno vapor com os 207 defensores em todo o estado do Paraná. Quer dizer, agora com os funcionários temporários, seria assim, mais ou menos, o funcionamento a partir de agora? Agora a Defensoria continua funcionando com a estrutura administrativa que ela possui, já existente, e nesse semestre serão tomadas as providências necessárias para a realização do concurso, para que ela possa passar a funcionar de forma estruturada com todos esses 207 defensores e demais servidores a partir de 2012. Agora, que tipo de atendimento vai poder ser prestado pela Defensoria Pública? Gostaria que você esclarecesse isso, porque muita gente já tem dúvida. Será que eu tenho um problema na família, eu posso procurar? Eu tenho uma dívida, eu posso procurar? Qualquer caso pode ser aceito? Pois bem. Bom, a Defensoria Pública é uma instituição essencial, é a função jurisdicional do Estado e atende todos aqueles necessitados. Conforme previsão do artigo 574, todos aqueles necessitados que não têm capacidade de constituir advogado
podem se utilizar dos serviços da Defensoria Pública. Então, agora, no estado do Paraná, todos aqueles que necessitem, que não possuam condições de constituir advogado, poderão, em todo o estado do Paraná, recorrer à Defensoria Pública e ter assistência jurídica gratuita. E que tipos de causa, por exemplo? Em todas as causas. Como ele bem falou, a assistência jurídica é integral. Né? O Miguel destacou que é integral, portanto, é em todas as áreas do direito. Por exemplo, na área de família, para ações de investigação de paternidade, pedido de alimentos, separação e divórcio. Na área civil, por exemplo, na defesa do inquilino numa ação de despejo. Na área da proteção da mulher vítima de violência, da proteção da criança e do adolescente, do consumidor carente, na defesa criminal, na assistência aos presos. Em todas as áreas do direito, a Defensoria Pública atua judicialmente e extrajudicialmente. Por exemplo, através de conciliações, de mediações, de educação em direito. Então, o leque é bastante amplo, realmente. Agora, um dos primeiros passos da Defensoria é fazer uma revisão das penas da população carcerária, quer dizer, ter um levantamento completo sobre a situação carcerária aqui no Paraná, dos presos, né? Como é que isso vai ser feito, Miguel? Exatamente. A ideia é que, através de 150 assessores jurídicos de estabelecimento penal, se faça o levantamento e o mapeamento de toda a população carcerária do estado do Paraná, para que, quando os defensores públicos tomem posse em seus cargos, já tenham em suas mãos todas as informações necessárias relativas à população carcerária do estado do Paraná. Então serão providos agora 150 cargos de assessor jurídico de estabelecimento penal, que atuarão nas unidades penais para fazer o levantamento jurídico da situação de cada preso do estado do Paraná. De tal forma que, à medida que a Defensoria Pública se implante, seja implementada, os defensores públicos vão ter todas as informações do mapeamento da população carcerária do estado do Paraná. E como é que vai ser feito para dar agilidade a essas ações? A implantação da Defensoria Pública. Essa é a etapa que vem agora. Foi aprovada e sancionada hoje uma lei realmente muito moderna, está de parabéns o Estado do Paraná, o governador do Estado. Agora realmente é implantá-la. Para isso é o concurso público, para isso é alocar recursos para que a Defensoria Pública possa montar a sua estrutura de atendimento, salas, computadores, equipamentos, para atender de maneira eficiente e confortável a população. E aí sim, com todos essa estrutura e o pessoal já postos, nós teremos uma Defensoria Pública funcionando a pleno vapor em todo o Estado. Agora, como é que a Defensoria, a gente pode mensurar o trabalho da Defensoria em relação às pilhas de processos que existem na Justiça? Porque é uma reclamação sobre morosidade da Justiça, demora na averiguação de todos os processos. Pode haver essa celeridade a partir de agora com a Defensoria? Sem a menor sombra de dúvidas. Muitos processos, primeiro uma demanda reprimida. Há processos que não existem porque não tem defensor público para propô-los, para defender os interesses da população. Isso é um ponto. Outro ponto, processos que estão absolutamente parados, né, porque é necessário que tenha um defensor para fazer a defesa naqueles processos, como não há, os processos ficam parados. Veja, por exemplo, o Estado do Paraná tem um índice bastante alarmante de presos provisórios. É o Estado, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça, que fez uma inspeção aqui, que tem o maior percentual de presos provisórios do país, ou seja, pessoas que estão presas sem terem sido condenadas ainda. Isso mostra reflexo dessa morosidade dos processos que não andam e, portanto, não há as condenações ou absolvições, não há sentença final pondo fim ao processo. Com a Defensoria Pública, isso muda significativamente. Ou seja, com a criação da Defensoria Pública, ajuda a solucionar um dos problemas de superlotação nas delegacias e também no sistema prisional. Sem a menor sombra de dúvida. Agora, vamos deixar mais claro também como é que o critério para quem vai procurar a Defensoria Pública. Aqui que são pessoas, claro, de baixa renda. Mas a pessoa chega lá, como é que vai ser feito? Vai ser feito um levantamento de toda a vida dessa pessoa? Quem tem direito? Enfim, vamos deixar claro isso. Bom, tem direito à assistência jurídica gratuita e, portanto, ser um potencial cliente da Defensoria todos aqueles necessitados, aqueles que não possuem condições econômicas de constituir um advogado. Isso significa o quê? A renda mensal de 3 salários mínimos? Exatamente. A capacidade econômica é verificada mediante um estudo feito por um assistente social. Então, o sujeito se dirige à Defensoria e lá um assistente social vai estudar e vai conversar e entrevistar esse sujeito que se dirige à Defensoria para definir se ele de fato não possui capacidade econômica e, portanto, pode gozar do serviço da Defensoria Pública. O que a lei diz sobre isso, né, como o Miguel bem falou, tem direito a esse serviço da Defensoria Pública as pessoas que não podem pagar por um advogado nem as custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. Esse é o critério previsto na lei, portanto não é um critério objetivo, não se mede por tantos salários, esse é o critério. Como uma referência, se adota normalmente
3 salários mínimos, como você bem falou, que corresponde, inclusive, à faixa de isenção do imposto de renda. Ou seja, se o Estado dispensa essa pessoa de pagar o imposto de renda, realmente é porque a pessoa não tem também condições de pagar advogado ou as custas do processo. Mas esse é uma análise caso a caso, como o Miguel bem destacou, feita previamente a ser atendido pela Defensoria Pública. Tá certo. Tá certo. Muito obrigada pelas explicações. Obrigado, uma boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite, obrigado. Você vai ver a seguir o Curitiba a uma vitória da final da Copa do Brasil. E a história do Boia Fria que virou pipoqueiro e distribui bom humor no centro de Curitiba. Não saia daí, a gente volta já já.